Olá, amigo e amiga Jaguar, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast da Jaguar Brasil. Esse é apresentado pelo e-Pace, o SUV compacto da Jaguar. Essa série conta com alguns convidados e você pode ouvir aos próximos episódios e também saber mais sobre o e-Pace no site da jaguarbrasil.com. E hoje estou aqui com Nelsinho Piquet. Fala, Nelsinho, tudo bem? Beleza. Beleza. E, ouvinte, você não sabe, mas nós estamos dirigindo um e-Pace nesse exato momento. Estamos dando um rolê aqui. Eu tô, obviamente, muito bem acompanhado, Nelsinho no volante. Tô seguro, né, Nelsinho? Espero que sim. Pô, a gente falou do e-Pace. O e-Pace é um carro extremamente versátil, com pegada esportiva. E eu acho que tem tudo a ver com o Nelsinho. O Nelsinho é um cara que, pô, salta de skydiving, curte um monte de aventura. E conta aí, Nelsinho, como que você compara a emoção de pular, de skydiving, de fazer alguns esportes radicais, com a emoção de acelerar um carro? O estresse emocional que você passa entrando no avião, aqueles 15 minutos até chegar a 13 mil pés, depois pular e concentrar e pousar. Esse estresse emocional que sobe e desce muito é parecido com um dia de corrida, entendeu? Dia de corrida você chega cedo, aí tem uns treinos, aí você sai do carro, aí tem a classificação, que é o ponto mais difícil do final de semana, aí sai, depois tem milhões de convidados para falar, tirar foto, isso, aquilo, e 5 minutos depois você entra no carro, você tem que concentrar, desligar de tudo, tem a corrida, então você passa por um alto e baixo de emoção. Um alto e baixo enorme durante o dia de Fórmula E, que é um dia de evento só, né? Treino, classificação e corrida, tudo acontece num dia só. E sessão de autógrafo, e imprensa, e convidados, e tudo mais, que acontece tudo num dia só. Então é bem... Eu acho que esses saltos que eu faço é um pouco parecido, entendeu? Porque você tá tranquilo, você chega num lugar, vai botando sua roupa, beleza, aí você entra no avião, e aí tem a hora do salto, a hora que abre a porta, aquele frio, aquele vento frio bate, e ó, a sua vez de pular. Então... E ali não tem mais volta, né? Ah, não, se você não quer ser sacaneado bastante quando você chegar, voltar de avião. E você acha que o automobilismo, dirigir em pista, pode ser considerado um esporte radical? Eu acho que era muito mais, né? Na época do meu pai, com certeza, aqueles pilotos eram super-heróis, eu acho. Era um esporte perigoso, os carros eram super rápidos, né? Hoje em dia, os carros de Fórmula 1, eles colocaram uma pista, eles viram mais rápido, obviamente, mas de velocidade e potência, eles têm a mesma daquela época, entendeu? Aquela época não tinha tanto regulamento, então era meio que livre, entendeu? Então os carros, tinha época que tinham mais de 1.200 cavalos, entendeu? E óbvio que as engrenagens, o câmbio, tudo isso era mais pesado, roda, o pneu não tinha tanto grip, então tinha vários outros fatores que não deixavam o carro ser rápido em frear, nem curva, essas coisas, aerodinâmica. Mas a segurança não tinha quase nenhuma naquela época, né, comparado com hoje. Então, acho que aquilo realmente era um esporte radical maluco. Hoje em dia, eu não consideraria o que a gente faz tão radical. É difícil, você tem que ter muito talento, não é fácil. A gente tá num esporte super competitivo onde, sabe, como não tem mais esse fator perigo, você não tem mais as pessoas arriscam mais. As pessoas arriscam mais e as pessoas que teriam medo, que antigamente não pilotavam por medo, ou não eram rápido o suficiente numa pista por medo de bater e se machucar, hoje não tem mais esse fator. Então ficou muito mais só o talento do piloto e não tem mais nada envolvido, não tem mais o fator medo, não tem mais o fator... Enfim, então eu acho que não consideraria radical. Talvez piloto de kart, talvez sim, porque é um pouco mais perigoso. Mas o Fórmula hoje em dia é muito seguro, entendeu? São raros os casos aí que alguém se machuca. Tem que ser um azar muito grande, uma coisa tem que dar muito errado para o piloto se machucar. E você acha que isso tem a ver também com dividir a responsabilidade entre piloto e carro? Por exemplo, qual que é a parcela de responsabilidade que cada um tem?
Em que sentido? Você acha que o piloto se tornou mais responsável, Não, mais com consciente, certeza. ou você acha Acho que pelo contrário, os pilotos daquela época eram mais responsáveis porque os carros eram mais perigosos, então tu não arriscava muito menos, principalmente quando estava em contato um carro com o outro, entendeu? Hoje, como os carros não acontece nada, eles tomam riscos que enfim, que naquela época eles nunca correriam com esse tipo de risco, entendeu? Se é andando perto um do outro, se é passando perto do muro, se é arriscando de qualquer coisa dessa forma aí, antigamente eles não faziam isso. Hoje os carros são mais rápidos, mas muito mais seguros, então os pilotos não têm mais medo e fazem qualquer coisa. Que eu não sou tão a favor. Eu acho que se tivesse o fator medo no meio, os pilotos ia diferenciar um pouco mais os pilotos corajosos, os super-heróis que tinham na época dos anos 70, 80, até 70, 80. E sim, as pessoas iam tomar um pouco mais de cuidado, entendeu? Você bate um carro naquela época, é um chassi, entendeu? Empena, essas coisas. Hoje em dia é um monocoque, troca as peças, bota de novo, tipo, não tem mais. Óbvio, tem um fator, talvez, perder emprego, esse tipo de coisa, Sim. mas tirando isso, não tem... Mas você acha, então, mais nada. Você acha então que o grande protagonista nisso tudo é o carro? É o carro ter ficado muito seguro, sim. Você dirige hoje um carro de alta performance elétrico, certo? Sim. Que é o I-Type 2. Como que é pra você dirigir um carro desse? Assim, comparando com tudo que você já dirigiu ou ainda dirige. Olha, pilotar uma volta rápida não muda muita coisa, entendeu? O que vai mudar mais a nossa questão da Fórmula o pneu não é um pneu slick, é um pneu radial, então é um pneu que tem uma característica bem diferente. Um pneu onde quanto mais ele esquenta, mais ele perde aderência, mais ele perde gripe. Então a mesma coisa você pegar um carro de rua e no autódromo, você dá uma volta, se estiver rápido você dá uma volta boa, duas talvez, e aí o carro começa a escorregar. Começa a escorregar porque aqueles bloquinhos de borracha começam a esquentar muito. Sim. E começam a ficar mole. E acontece com a gente, isso acontece. Obviamente porque o pneu é parecido com um carro de rua. Mas aí tem um fator corrida que a gente tem uma mentalidade totalmente diferente de qualquer outro tipo de corrida, né? Tem esse fator de você ser eficiente na corrida. Então, você ultrapassando, você defendendo posição, uma largada, tudo isso aí, você tem esse fator de economizar energia, de ser eficiente, fazer as coisas da melhor maneira possível. Então você tem que pensar bastante. Óbvio que eu tô acostumado já, estamos na 4ª temporada agora, a gente acabou de terminar. Mas os pilotos novos que estão entrando, isso, aquilo, é uma grande diferença para eles, né? Não é só acelerar e atacar isso, aquilo, porque isso vai te custar lá na frente, né? Sim, Você tem uma gasta mais necessidade energia técnica ali, né? Então, que eu acho interessante, lógico que não é a tradicional corrida, mas de uma certa forma tá todo mundo ali com o mesmo tanto de energia e você tem que ser mais perto um que o outro, né? Óbvio que tem também as diferenças de powertrain, as diferenças de câmbio, da parte traseira toda do carro, né? A bateria é a mesma para todo mundo, só que a suspensão traseira toda, câmbio, os motores, cada um faz o seu. Mas mesmo assim, você sabe, é um desafio grande você conseguir controlar a sua vontade de querer passar, de querer defender, mas lembrar que você tem que ser eficiente ao mesmo tempo. Então, isso eu aprendi isso rápido no começo, acho que foi um dos motivos que eu consegui ganhar o primeiro campeonato da forma que eu ganhei. Mas agora todo mundo a gente procura detalhes aqui e ali para ser o mais eficiente possível. Você acha que agora é a afinação? Quanto mais afinado, isso. Você se torna mais eficiente. Isso. E como que você chegou na Fórmula E? Tem um amigo chamado Adrian Campos, ex-piloto de Fórmula 1. Ele foi chamado por um empresário chinês, onde ele achou a ideia legal de Fórmula E. Ele falou, vamos fazer uma equipe. Contratou o Adrian Campos, que já tem equipe de Fórmula 3, de P2, outras categorias de base. E ele falou, vamos fazer. Aí o Adrian Campos fez. Ele tinha um piloto, já estavam com 2 pilotos. E
um deles na última hora saiu fora porque ele recebeu uma proposta melhor de outra equipe, não tinha assinado o contrato ainda. O Adrian me ligou na última semana antes de começar o campeonato, ia ter mais um dia de treino. E falou assim, pô, surgiu essa vaga, o piloto saiu, a gente precisa de alguém bom, era o nosso piloto bom, a gente tá com o segundo piloto que tá trazendo um orçamento para ajudar a equipe, igual tem hoje em dia na Fórmula 1, esse tipo de lugares. Falei, tá, mas eu não sei se a gente tem verba para fazer isso. Eu tenho que ligar para os patrocinadores. E por coincidência, a Qualcomm, que era meu patrocinador na NASCAR, estava entrando na Fórmula E. Então foi a parceria, a porta de entrada. A porta de entrada perfeita para mim. Eu liguei para a Qualcomm teve interesse e ela entrou como patrocínio na equipe e a gente entrou. Começamos o ano super mal, assim, a equipe, né, comparado com as equipes grandes, a diferença era muito grande, entendeu? A gente levou umas 3 corridas para entrar no eixo, e aí uma vez que a gente entendeu tudo, que a equipe, né, eu convenci a equipe de investir um pouco mais, depois a gente ganhou a primeira corrida, aí deu uma animada. Não é que deu uma animada, mas no começo ninguém sabia o que estava acontecendo, até metade do campeonato, o evento em si, o campeonato em si, quase não foi até o final do ano. Eles não tinham patrocinadores suficientes para terminar o ano, a categoria, eu tô dizendo. Uhum. Mas aí tudo foi uma loucura, assim, tudo foi se encaixando. No meio do ano, quando a minha equipe também estava tendo dificuldades financeiras, a Next TV, que é uma montadora chinesa, comprou a nossa equipe, que foi o suficiente a ter verba a terminar o ano. Enfim, tudo isso acontecendo, a gente ainda conseguiu ganhar o campeonato. Então, aí foi isso. Aí fiquei mais um ano com eles, depois eu entrei na Jaguar o ano passado. E como que foi pra você entrar na Jaguar Racing? Foi muito bacana. O legal foi que eu tô voltando a trabalhar com pessoas que eu trabalhei muitos anos atrás. Tô com um dos meus engenheiros, era meu engenheiro na GP2, em 2005 e 2006. O outro engenheiro era meu engenheiro da Fórmula 1 e deu super certo. A equipe melhorou bastante de um ano para cá, e estamos aí agora, estamos continuando a desenvolvendo, a equipe está crescendo, estamos desenvolvendo mais, investindo mais, tá super bem. Quem toca a parte operacional da equipe é a Williams, para quem não sabe. Então obviamente eles têm muitos recursos lá para poder, enfim, tocar esse projeto, mas lembrando que, né, as outras equipes também têm muitos recursos. Pega uma Audi, uma Renault, a Porsche, Mercedes, BMW entrando, então essas montadoras todas têm muitos recursos. Então realmente está ficando uma categoria muito competitiva, com investimento muito alto, mas é bom ao mesmo tempo. Os carros, por mais que não sejam todos iguais, não são tão diferentes igual a Fórmula 1, onde os carros feitos dos pés à cabeça, cada um faz dentro de casa, entendeu? Faz na própria fábrica. Na Fórmula 1 não é esse o caso. Os carros, 70% do carro é o mesmo para todos, você compra de uma marca só, e aí só a parte de trás do carro, como eu disse, o câmbio, a suspensão traseira, os motores, toda essa parte, cada um constrói o seu, mas a bateria, o monocoque é padrão, a aerodinâmica, o bico da frente, roda, pneu, tudo isso aí é padrão para todo mundo. Aliás, a gente está falando de carro elétrico aqui, falando de eletrificação, e a Jaguar anunciou nesse ano o I-Pace, que é o SUV elétrico da marca. E a Jaguar utiliza o conhecimento das corridas para trazer para as ruas. E aí, vamos falar um pouco de eletrificação. O que você acha dos carros elétricos no dia a dia? A tecnologia se desenvolveu de uma maneira que a gente pode, hoje em dia, estar começando a ser uma coisa viável, produzir carros elétricos que tem uma autonomia, que tem um preço acessível para o mercado. Então eu acho que está na hora, entendeu? Eu acho que está numa situação que é isso ou não é mais? Não, você vê, acho que agora com o governo incentivando, com as leis novas, colocando, alguns países têm até data limite de produção de carros a combustão em vários países da Europa. Então isso aí realmente está dando uma acelerada enorme nesse mercado.
Quando eu falo assim, primeira lembrança de carro, o que vem na sua cabeça? Olha, eu não sei, tem várias coisas. Eu lembro o primeiro carro de marcha que meu pai me deu, isso foi em 88, 89, eu devia ter 3, 4 anos. Então 89, 90, vai. 4, 5 anos talvez. E era o carro já com marcha, tinha ré, primeira e segunda. E pô, pra mim era, enfim, era muito difícil, né? Não conseguia controlar a embreagem, acelerador, freio com 4, 5 anos de idade, entendeu? Então, eu lembro um pouco, quando eu vejo as fotos, eu lembro um pouco o medo que eu passava, alguma coisa assim, um nervosismo que meu pai era sempre muito... às vezes meu pai não entende, é aquele tipo de pai, né? Você quer ensinar a criança a nadar e joga na piscina. Sim. Tipo esse tipo. Quer ensinar a andar de bicicleta, empurra e vai, entendeu? Não tem essa de começar devagar, então... Pela adversidade, né? A gente sempre ficava muito... Quando a gente tava aprendendo alguma coisa com o nosso pai, a gente sempre ficava muito com medo, assim, nervoso, que ele deixava a gente super estressado, querendo que a gente aprendesse logo alguma coisa. Então, teve isso, sei, a primeira vez que eu dirigi talvez sozinho, porta fechada. Meu pai tinha uma caminhonete que ele trouxe dos Estados Unidos quando a gente morava em Brasília, na fazenda. Quer dizer, ele ainda mora, mas quando eu morava lá, eu devia ter então uns 10, 12 anos. E era aquela caminhonete com a americana, com as marchas em cima, botava no drive e andava assim. A gente tinha uma oficina de kart junto com outras coisas lá e dava umas voltas. Eu tive um bug com motor de Fusca, que esse bug era do meu irmão mais velho, que ele reformou pra mim, que acabou depois indo pro meu irmão mais novo. Ficou na família. É como se fosse anos. Roupa, só que vai passando pra... mas era um bug carro. super legal, de 2 lugares, com cinto e bacana. E ele chamava de gaiola. E esse a gente andava, nossa, a gente cansou de andar nesse negócio aí. Era um motorzão de Fusca e era na fazenda o tempo inteiro, pra cima e pra baixo. Era muito bacana. E aí a gente fala, óbvio, de eletrificação no automobilismo. Você dirige, sabe muito bem como é. Mas a gente também falou de carros autônomos, né? Então, você consegue imaginar uma corrida sem piloto? Corrida sem piloto nunca vai existir. Mas eu acho que... Polêmica essa pergunta, hein? Por quê? Não, polêmica. Por que você acha que nunca vai existir? Não vai, não tem como. Acho que não... As pessoas torcem por pilotos, né? Por equipes. Isso é normal. Isso, por mais que a tecnologia vá avançando, sim, se você quiser, você pode fazer uma corrida com carro autônomo, mas é uma coisa que nunca vai chegar ao limite, nunca vai chegar vamos supor, a velocidade e a sensação de um piloto tem com o grip que tá tendo. O grip da pista é uma coisa constantemente diferente, vai mudando, uma coisa, sabe, de temperatura, a temperatura do pneu, a temperatura da pista, ambiente, tudo isso aí vai mudando o grip da pista. Então é uma coisa muito difícil de um software conseguir controlar. Enfim, então, mas mesmo assim, até mesmo na parte, até pro mercado, até pro evento em si, vai ser bem difícil você trocar robôs por computadores. Então você acha que a corrida, a competição, do jeito que as pessoas gostam, envolvendo essa torcida, exige o piloto? Lógico, você precisa ter um piloto para ter uma característica, entendeu? Você também tem gente que torce por certos pilotos, não porque eles são rápidos, pela característica deles, às vezes, entendeu? Também. Isso, exatamente. Você pega um Kimi Raikkonen, você pega... cada um é de uma maneira diferente, Max Verstappen. Então, assim, os caras torcem pelo... O cara é do país, o cara é agressivo, o cara sabe, enfim, cada um é de uma maneira diferente. Então, você não pode tirar isso. É mesmo como começar a criar computadores para jogar futebol. Tipo, acho que é uma coisa que, pra mim, eu tenho certeza que nunca vai acontecer.
Legal. E você falou muito disso, dos pilotos, da importância dos pilotos numa competição. E você acha que existe alguma característica em comum entre os grandes pilotos? Então você citou alguns deles, eu colocaria também o Hamilton. Você acha que a ambição pelo esporte, pelo pódio, ou de repente a forma como eles pilotam, existe alguma coisa que a gente conseguiria colocar uma régua ali e dizer, bom, todo piloto, para ser um bom piloto, tem que ter isso? Não, acho que... Olha, hoje em dia tudo bem, não tem um fator mais quebra de carro, né? Pega a época do meu pai, do Senna. Você pegava o Senna, que era um piloto que andava o tempo inteiro a 100% do carro, então ele tinha muitas quebras, mas quando não tinha quebra ganhava a corrida. Ou você pega o meu pai, que pegou uma geração um pouco mais antiga que o Senna, onde poupar o carro, entender da mecânica, cuidar do carro era uma coisa muito mais importante. Então, meu pai, grande parte das corridas dos campeonatos que ele ganhou foi por esse motivo. Por ter um planejamento, né? Ter um entendimento de carros elétricos, carros elétricos, da mecânica dos carros da época, e saber que os carros eram carros sensíveis, né? Que tinham muita potência e que embreagem, câmbio, essas coisas, eles não tinham tecnologia para criar muitas partes do carro para atender a potência que os motores estavam tendo naquela época. Então hoje em dia é só acelerar, entendeu? É só você ser rápido. Hoje em dia essa é a qualidade mais importante que um piloto tem que ter. Então você citou dois grandes pilotos, o seu pai e o Senna, e eu queria saber de você tendo essa referência de um grande piloto que é o seu pai, e como nós já conversamos aqui, vivendo um momento muito mais diferente das corridas, do automobilismo que tanto o seu pai quanto o Senna viveram. Qual que é o conselho que você demorou mais para aprender, seja dado pelo seu pai ou por outras pessoas do automobilismo que passaram antes de você e que você gostaria de passar adiante, assim? Aquele que se demorou, por exemplo, o seu pai chegou para você e falou assim... Acho que tem coisas que só tempo e idade vai te ensinar, né? Mas no automobilismo você trabalha com pessoas que são muito bons em certas áreas, né? Engenheiros, especialmente, tem muitos engenheiros que eles são tão especiais, que são bons no que fazem, e também long story short, todo mundo tem seus defeitos, entendeu? Sim. E você tem que saber extrair o bom das pessoas, o que a pessoa tem de bom. E isso é uma coisa que eu não vou dizer que eu demorei para aprender, mas o Felipe Vargas, que é um engenheiro que eu trabalho até hoje em dia na Stock Car, hoje em dia grande amigo meu, e enfim, a gente ainda trabalha junto. Eu tive no começo muitas dificuldades com ele, porque ele não era uma pessoa não sabia lidar com pessoas muito fácil, entendeu? A gente tinha dificuldade entre ele, os mecânicos, era uma situação difícil às vezes, entendeu? E eu lembro toda vez que eu falava com meu pai sobre esse assunto, meu pai sempre falava: meu filho, mas você tem que entender, você tem que extrair o bom da pessoa, isso aqui. Ele é um dos melhores engenheiros do mundo. Eu, na minha opinião, ele também achava na época. Eu, obviamente, com o tempo eu fui percebendo isso, mas no começo eu tive, especialmente quando eu fui para Inglaterra morar sozinho, ele, os meninos numa casa pequena só, lidar com ele no dia a dia foi muito difícil. Então acho que isso em geral, para qualquer esporte, qualquer empresa, qualquer situação, né? Eu acho que você tem que entender que nem todo mundo é perfeito, mas cada um tem suas qualidades e você tem que saber extrair o que é de bom da pessoa, entendeu? Mas nesse caso eu era muito novo e era difícil para mim perceber isso, entendeu? Hoje em dia, assim, eu não fiz nada que eu me arrependesse, assim, mas a frustração que eu tive em muitos momentos naquela época, eu acho que hoje em dia, talvez, se eu pudesse voltar atrás, eu
tentaria lidar com isso com mais tranquilidade, vamos dizer, entendeu? E não deixar essa relação de pessoa a pessoa que a gente tinha na época era muito difícil e acabava gerando um pouco de um atrito e um ruído no profissional. Isso. Entendi. E essa seria também uma dica que você daria para um piloto iniciante? Isso é uma dica em geral para qualquer menino novo que está trabalhando numa empresa, fazendo um estagiário, qualquer coisa. A mesma dica que eu dou para minha irmã que trabalha, sabe? Às vezes você trabalha com pessoas, às vezes é difícil lidar com pessoas, entendeu? No seu meio de trabalho. Mas isso é normal, você vai enfrentar isso em qualquer lugar do mundo, entendeu? Mas especialmente numa área de trabalho, você tem que saber manejar as coisas e ter jogo de cintura. Ter jogo de cintura e entender que, né, que a pessoa ela tem muitas qualidades também, e você tirar isso aí da pessoa, porque é uma área é o seu local de trabalho, entendeu? E o profissional depende de uma boa relação. Exatamente. Mas e se a gente falar de automobilismo, de pista, eu falo isso porque pra mim era tudo pista. Sim, né? pra você exatamente. Olha, não sei, isso foi uma das coisas que eu tive dificuldade no começo, que meu pai me ajudou muito. Alguma dica mais técnica, assim, isso aí, na hora de pilotar, não seja tão agressivo, ou seja tão agressivo? Isso aí você aprende com o tempo, é difícil. Tem poucas coisas que você vai... São detalhes aqui ali que, né, no começo são itens grossos que, né, como passar marcha, as coisas, mas são coisas muito simples, né? Não é um exemplo que eu quero usar agora. Mas eu não tô lembrando de cabeça. Você acha que um piloto precisa entender e precisa gostar da parte mecânica do carro? Não mais, porque tudo ficou muito tão detalhado, tão específico que, sabe, você tem pessoas estudando a anos vida pra inteira para ficar só focado naquilo, se é numa suspensão, se é num câmbio, se é num motor elétrico, se é num software. Antigamente não, né? Era tudo um pouco mais grosseiro, então não tinha tantos detalhes envolvidos. Então, e fora que não tinha nenhum tipo de transferência de aquisição de dados para o engenheiro ver o que está acontecendo. Então, o piloto dentro do carro tinha que sentir pela vibração, pelo barulho, pela temperatura, tudo que estava acontecendo, ele tinha que entender o que estava acontecendo de errado, até para você conseguir manejar uma corrida inteira de Fórmula 1. Naquela época do meu pai, você tinha que perceber se o motor estava para quebrar, se o câmbio, o que está acontecendo, para você ser parte daquele carro, você conseguir usar ele o máximo possível sem conseguir quebrar, entendeu? Isso era muito importante na época. Então, entender da mecânica, entender por que tá causando uma quebra, um excesso de temperatura, esse tipo de coisa, era importante. Hoje em dia não, hoje em dia o cara senta, acelera e ele precisa entender de olhar os dados, entender nos dados como que ele pode transferir aquilo, a sensação dele olhar os dados, das velocidades, do pedal do freio, do acelerador, do volante, isso, aquilo, ele conseguir imaginar aquilo num gráfico, conseguir imaginar a volta, ele fazendo a volta comparado com outra pessoa. Como traduzir aquilo no comportamento, né? Exatamente, como traduzir aquilo exatamente, daí botar isso na cabeça, beleza, eu vou sair pra pista agora e fazer o que eu tô vendo que o outro cara tá fazendo melhor aqui. Que é mais ou menos o que eu peguei da minha época. E você gosta dessa parte mecânica? Eu falei de outros pilotos, se outros pilotos têm que ter, se o iniciante tem que ter, mas e você? Você falou que no começo também você teve ali um carro que tinha marcha. Olha, você tem uma oficina de kart nos Estados Unidos? Não, eu não. Bem diferente do interesse que meu pai teve com essa parte mecânica, eu não tive também porque no início não foi necessário, tá? Eu acho que agora uma coisa que talvez, voltando à sua pergunta, uma dica que eu aprendi ou uma coisa que eu poderia voltar atrás e fazer um pouco diferente, por ter sido uma dica do meu pai, isso, aquilo que eu daria para os pilotos mais novos. Hoje em dia, no kart, a grande maioria dos pilotos, especialmente no Brasil, os pilotos não se envolvem o suficiente no kart. Quando eu digo se envolver, na montagem, entender exatamente. O kart relativamente é uma coisa bem simples, né? Um motor, um eixo rígido atrás, com uma coroa,
Então é uma coisa bem básica. Eu acho que todo piloto, quando começa, independente da idade, sendo novo, tem que estar envolvido, tem que saber mexer, tem que entender. E aí você aprendendo isso, você leva isso para o resto da sua carreira. E foi uma coisa que meu pai tentou fazer que eu se envolvesse um pouco mais, e não envolvi mais porque tinha sempre 1 ou 2 mecânicos, não era necessário. Eles também não faziam questão. Isso no Brasil. Na Europa já é muito diferente. Sempre foi um mecânico e o piloto ajudando ele. Isso desde a época da febre do kart, que começou nos anos 80, 90 na Itália, onde é o mundo do kartismo. Hoje em dia, mesmo assim, mesmo com, enfim, chega um piloto rico, chega um piloto, enfim, que tem uma verba grande, as fábricas, você vai andar numa equipe de fábrica da Tony Kart, da CRG, da Biro, que seja, você vai trabalhar com mecânico. Você não vai ter 2, 3 mecânicos fazendo as coisas, não, vocês trabalham juntos, porque isso é a parte do seu aprendizado no corrida. Você fazer a própria calibragem do seu pneu, para você entender quando você sai, o tanto que esquenta, o tanto que esfria, por que fez. Você sai com a calibragem mais baixa, vai ser mais lento no começo da corrida, mas depois você vai, entendeu? Esse tipo de envolvimento os pilotos novos precisam ter. No Brasil falta um pouco disso, pela cultura de ter vários mecânicos em volta do kart. O menino chega lá com capacete, bota e anda. Bom, fugiu um pouco da sua pergunta, mas... Sim, não, mas é legal, porque acaba sendo complementar a isso. Né? Você demonstra que tem que ter uma paixão, de fato. Tem que se envolver, porque isso vai te fazer melhor, e acaba sendo também uma dica para aquele cara... Até para os pais, e também é uma dica também para os pais dos pilotos, para quem está assistindo isso aqui e tem um filho que está começando a correr. Não é só se divertir, chegar na pista, botar o capacete, ficar andando e corrida. Não, eu acho que o jeito que você vai perceber que seu filho realmente gosta, é apaixonado e é dedicado, é nessas diferencinhas, entendeu? Ele trabalhar com mecânica, ele querer entender, ele saber. E é difícil, uma criança hoje de 8, 9, 10 anos, para ele estar tão interessado e tão envolvido, são pouquíssimos hoje em dia que você vê. Tem que ter ali um estímulo do pai. O pai. Pra falar a verdade, mais 50% dos casos que eu vejo pai levando o filho pra correr essas coisas, é o pai que é apaixonado pelo esporte e quer que o filho siga. E não é o filho em si, entendeu? Que pede, que quer estar lá. No meu caso, meu pai me levou no início e me deixou na mão do mecânico, e pronto, foi isso. Meu pai tinha que trabalhar muito na época que eu fui morar no Brasil com 8 anos, 93, 94. Meu pai tinha que trabalhar muito, então meu pai ia para 20, 30% das coisas, nas coisas grandes, brasileiro, final de campeonato, essas coisas ele ia. Mas se não, era eu, Aguinaldo, e só, me buscava na escola sexta-feira, às 3 da tarde que acabava a aula. A gente viajava de ônibus a noite inteira, chegava sábado de manhã, de madrugada, em Interlagos, treino, classificação, corrida, sábado descansava um pouco, pegava sábado de madrugada, saía de São Paulo, voltava, chegava em Brasília domingo, na hora do almoço. E é isso. E nas férias, quando tinha férias de junho e julho, era assim, não era férias de ir esquiar e isso, aquilo, não. Era treinar pro brasileiro. Os brasileiros de kart eram sempre no final de julho. Então eu entrava de férias em junho, ia trabalhar. Treinar e se preparava para os brasileiros. Por isso que a gente ganhou vários brasileiros, que a gente se preparava muito, e para mim isso era minhas férias. Então, e as férias de fim de ano eram as férias que eu visitava a minha mãe. As do meio do ano minha mãe vinha para ficar comigo um mês, que era a época do brasileiro de kart. No final do ano eu ia visitar ela. Então isso aí foi minha rotina dos 8 aos 16 anos. E eu queria falar um pouco de circuito de Fórmula E. Qual que é o seu circuito favorito? Nessa temporada que acabou de acabar, Roma foi uma pista maravilhosa. Foi realmente uma pista muito legal. Mônaco, mas a gente não vai correr agora a temporada 5. E Moscou, que foi temporada 1. Essas 3 pistas pra mim são as mais legais que eu prefiro. Por quê? Moscou e Roma são pistas grandes, que tem elevação. Moscou, por ser no centro da cidade, no Red Square ali, localização privilegiada, nossa, super boa. Não tinha, assim, era absurdo, assim. A pista era muito boa, cheio de subida, descida, partes largas, partes estreitas. Roma, a localização não era tão boa, no centro de convenções de Roma, não era no centro da cidade,
Mas a pista, eles fizeram uma pista muito bacana também, com descidas, subidas. Tinha aquelas arquibancadas, não arquibancadas, mas aqueles morros de grama, e lotou de gente na hora da corrida. Veio muita gente assistir. O público foi um público, encheu o autódromo, quer dizer, o autódromo não, né? Mas a cidade encheu ali onde a gente estava. Então, foi uma vibe muito legal, a pista era muito boa. Não, acho que em geral, a pista rápida, pista larga, é o que eu gosto. E Mônaco, por ser em casa, é a pista disparada mais rápida pra gente. Pra vocês terem ideia, se Mônaco é a pista mais lenta pra Fórmula 1, pra gente é a pista mais rápida que tem. Pra ela ser relativamente larga, o asfalto completamente, não tem um bump, não tem um nada. Asfalto muito bom, então a gente tem muito grip naquele asfalto. Geralmente as pistas que a gente corre são as pistas, tipo, o mesmo asfalto que a gente está correndo aqui, que a gente está andando aqui agora. Circuito completamente urbano, cheio de ondulações, mas é o que a gente está acostumado. Mas Mônaco não tem, é um asfalto especial, sem ondulação, pista larga. Então acaba sendo, Fórmula E acaba sendo, os freios aquecem muito mais. Você consegue carregar muito mais velocidade nas curvas. É bem bacana assim. E como que é a sua preparação para uma prova dessa? Não somente que a gente falou aqui que você tem um dia extremamente cansativo, de prova, a responder imprensa, fãs e tudo mais, mas existe uma preparação física para isso? Olha, por exemplo, você tem uma dieta, você tem um treino específico? Não, eu acho que os meninos novos, eles tem mania de querer fazer isso tudo bem, para criar uma rotina, criar uma coisa, ficar saudável, aprender a comer bem. Eu estou numa idade onde eu tenho um peso que eu tenho que atingir, né, um peso máximo lá dependendo do ano, né, o ano que vem, por exemplo, eu vou ter que abaixar um pouco de peso, vou ter que ficar com 68 quilos mais ou menos, que é o mesmo peso que eu tinha na época da Fórmula 1, que é bem leve, né, eu tinha na época 21, então agora eu estou com 33. Depois de 13 anos eu vou ter que manter o mesmo peso que eu tinha com 20 anos, que não é fácil, mas isso vai dependendo do ano também, se o carro é mais pesado, se a tecnologia que a sua equipe criou é um pouco mais pesada, você tem que compensar no piloto, enfim. O ano que vem vai ser um ano que eu vou ter que apertar uns 3 quilos comparado com essa temporada aqui. Mas a dieta, enfim, básica. É básica pra mim, eu não tem uma coisa muito rigorosa. Não dá pra fazer uma coisa muito rigorosa porque você viaja tanto, passa tanto tempo em avião, aeroporto, hotéis. Não tem como respeitar. Não tem como respeitar. Então você tem que criar uma coisa mais fácil, mais simples, e que se você não conseguir seguir, você não vai perder a cabeça, não sei o que lá, você não pode. Então, isso assim, pode afetar também. Eu acho que a maior preparação, pra mim pelo menos, nessas corridas, é a preparação mental. Você chegar tranquilo, você chegar preparado, você ter feito 2, 3 dias do simulador antes da corrida, e ter preparado bem todas as estratégias possíveis que podem acontecer durante o final de semana de corrida, todo esse tipo de coisas. A parte mental é o mais importante do que a parte física. Agora, você falou tudo isso e quem ouve a gente pode achar que ser piloto é uma coisa extremamente cansativa, apesar da grande paixão que você tem ao falar de automobilismo. Você pretende sair do automobilismo um dia? Um dia acaba, né? Eu já sou, dependendo do tempo, eu sou um pouco empresário também. Eu tenho minhas empresas, tenho outras coisas que eu estou começando a, devagarinho, botar mais tempo, botar mais dinheiro, porque é uma coisa que eu não vou ser piloto o resto da vida, né? Vamos botar aí mais 10 anos no máximo. Mas é continuar no universo? Não necessariamente. Isso vai depender aonde for me levar nos próximos anos, eu não sei. Se você não fosse piloto, você seria o quê? Cara, quando fazem essa pergunta... Você nunca... Não, até sei, mas a resposta veio por causa do automobilismo. A parte comercial, a parte de marketing toda é muito interessante. É uma coisa que onde o piloto, hoje em dia, talvez, onde a mecânica era importante nos anos 70, 80, hoje em dia é a parte comercial. Porque o esporte ficou mais comercial, querendo ou não, entendeu? Todos os esportes, mas também o automobilismo. É um esporte que você tem que realmente vender tudo para você conseguir... viabilizar. E quem é o seu ídolo maior, assim, no automobilismo? Além do seu pai, é claro. Acho como talento, Alonso. Nelsinho, eu quero fazer contigo o quadro de 0 a 100.
que é um quadro em formato ping-pong, em que eu vou te fazer algumas perguntas e você vai ter que responder o que vem na cabeça, hein? Tá. Não vale titubear. Estilo musical para escutar no carro. Quando eu tô no Brasil, é um sertanejo. Sertanejo? Aliás, desculpa, quando eu tô fora, uma música brasileira, um sertanejo, um forró, uma coisa mais engraçada, assim, só pra relembrar um pouco o Brasil. E aqui no Brasil eu ouço um pouco de tudo, mas quando eu tô fora, de vez em quando a gente tá indo do aeroporto, então eu tô sempre andando com um brasileiro, minha equipe de mídia social, fotógrafo, são brasileiros, então a gente sempre faz uma farra no carro ouvindo música brasileira. Um modão, uma sofrência. Qualquer coisa. Legal. O lugar mais bonito em que você já dirigiu? Já dirigi? Em qualquer... Pilotar, estão correndo. Em qualquer lugar. Pode ser pilotando, pode ser... Você fez uma Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses. Quando eu fiz uma viagem de Fortaleza até São Luís, passando pelos Lençóis, eu vou lá todo ano. Mas essa viagem, passando pelos Lençóis, foi maravilhosa. Pra mim é o lugar mais bonito do Brasil e do mundo. Legal. Seu estilo de condução em uma palavra? Responsável. A corrida mais emocionante da sua carreira? A última etapa da Fórmula E da primeira temporada. Largando de último, tendo que ficar só uma posição atrás do Buemi para ganhar o campeonato. Ele estava largando em quarto, eu estava largando em 17º, eu acho. Muito bem. O melhor piloto que você já conheceu? Talento, Alonso. Um carro da Jaguar que você admira? O I-Pace. É um carro que eu tá tendo uma fila de espera enorme aí. Tô esperando para ter o meu. É o primeiro carro elétrico deles. Sim. Mas é um carro que para mim, para Mônaco funciona, para Londres funciona, para Miami funciona. É um carro que é um mini SUV que é o carro que preciso ter nesses 4 lugares. Vai caber certinho na sua rotina. Legal. E sua cidade favorita? No momento, Miami. Muito bem. Tem uma questão de qualidade de vida, né? Então esse foi o podcast da Jaguar Brasil, apresentado pelo E-Pace, o SUV compacto da Jaguar. Eu estive aqui com Nelsinho Piquet, que corre na Jaguar Racing com um I-Type 2. Nelsinho, muito obrigado pela carona, muito obrigado pelo papo e nos vemos por aí, certo? Fechado. De nada. Então fique ligado no site jaguarbrasil.com para mais episódios, mais convidados, mais papos e mais passeios de Jaguar, certo? Meu nome é Bruno Ascioli, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.